noite, 15 minutos de vendaval, 30 horas sem luz até agora. É o caos na maior cidade da América Latina. Centenas de árvores caíram, derrubando a rede elétrica e a internet. Em 40 cidades paulistas, 6 milhões de pessoas ainda estão sem luz. Em São Paulo, portanto, mais de 24 horas desde o vendaval aí que atingiu a capital paulista, o interior do estado, região metropolitana. A interrupção no fornecimento de energia também prejudicou o abastecimento de água, afetando 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana de São Paulo. E essas pessoas estão sem energia elétrica e sem saber quando voltam. O Ministério Público de São Paulo vai abrir investigação contra a Enel por suposta omissão no restabelecimento da energia. Professor Carlos Martinez, qual a sua opinião sobre essa situação que veio ocorrer no Brasil, principalmente em São Paulo? Bem, nós temos uma agência fiscalizadora que não fiscaliza. Nós temos um Estado que se omite e nós temos uma sociedade que assiste isso tudo passivamente. Então, a responsabilidade, além da Enel, que é inegável, tá? Ela tem que ser partilhada com mais esse grupo de pessoas. Também nós temos que levar em consideração que o município, no caso da cidade de São Paulo, ele tem uma parcela de culpa bastante significativa. É só a gente tentar cortar uma árvore ou aparar uma árvore numa cidade no Brasil, para a gente ver o tamanho da encrenca que nós vamos enfrentar. Então, como é que uma empresa de energia elétrica ela vai manter a rede dela íntegra, não é, se ela tem uma dificuldade enorme para fazer o corte das árvores? Imagine como será o processo de fazer essa rede ser uma rede subterrânea, né? Vai ser outro par. Então, nós temos que discutir no Brasil o que é que nós queremos ser. O próprio Estado é de uma incompetência enorme e ele delega a incompetência dele para empresas privadas que têm, é claro e é óbvio, obter lucro dentro das suas ações. Então nós estamos fazendo um processo todo atabalhoado. A gente também não pode esquecer que nem todas as empresas que nós dizemos que são privadas. Algumas delas são estatais de outros países que vêm para cá para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Olha, o setor elétrico brasileiro é um setor que foi muito bem organizado. Nós tivemos empresas excelentes no Brasil, empresas assim que faziam frente a qualquer empresa internacional e, a partir de um determinado momento, nós conseguimos desmontar essas empresas. Caso clássico das empresas CELG, tá? A CESP, CPFL, e acabou tendo que ser privatizada, e o que nós estamos vendo hoje no país inteiro. Professor Carlos, nesse sentido, o que faltaria no setor elétrico seria, em primeiro lugar, o reflexo desses problemas que nós estamos encontrando de blackout. É por não ter havido um planejamento estratégico? Nesse caso, eu acho que falta um planejamento, sim, de longo prazo, mas falta uma discussão de nação, tá? O que nós queremos e onde nós queremos chegar. E essa falta de objetivo, ela é fatal para nós, né? Então vamos pegar, por exemplo, o caso da CELG, que é um caso que a gente conhece, o Salatiel está aí, viveu isso, e o Estado deixou a empresa falir. Tá? Então, esse talvez seja o grande problema. Nós temos falta de planejamento e excesso de ingerência política dentro do sistema. É claro que a classe política ela tem direito de se manifestar e tudo mais. Agora, o que ela está fazendo simplesmente é vender todo o Estado para a mão da iniciativa privada. E nós vamos ter o quê? O que é que nós estamos fazendo hoje no Brasil? Para quem está nos escutando, imagine que você tem um pequeno negócio, um bazar ou uma loja que dê lucro. Você chega e vende a empresa que dá lucro. Será que precisa ser doutor para entender o que é que vai acontecer no futuro? Ou será que o próprio cidadão que está nos escutando não percebe o que é que vai acontecer? Vamos ter dinheiro nos próximos 3, 4 anos, vamos fazer festa todo dia e depois a gente já sabe o que é que vai acontecer. Nós vamos ficar no escuro. A situação que Goiás passou, por exemplo, na década de 50. Tá? Não só Goiás. O Amazonas. Hoje se fala em privatizar a Eletrobras, entregar isso tudo na mão de capital investidor, nacional ou estrangeiro.
tá? O capital vai querer se reproduzir. E é óbvio que quem vai pagar a conta somos nós. Quer dizer, o Estado não pode abrir mão de ser Estado. Se o Estado abrir mão de ser Estado, ele perde a própria função de ser. Privatizar a Eletrobras, eu acho que é colocar uma forca na cabeça da população brasileira, de um modo geral. Mas também deixar na mão do Estado para fazer a bagunça que eles fazem, ultrar politicamente com o jeito de ser a menor competência para tocar a estrutura, dá no que deu. Eu sou de uma época que a Eletrobras convocava os engenheiros do Brasil inteiro para planejar, para pensar o Brasil como um todo. Era um planejamento sistêmico. Sistêmico, estratégico. De repente se vê de um dia para a noite a Eletrobras, certo? Desestrutura a Eletrobras e compra um grande empresário, a empresa da noite para o dia, sem discussão com a sociedade, de um patrimônio importantíssimo. Quando se necessitar de investimentos de longo prazo, será que vai acontecer isso? Porque as empresas do setor elétrico foram quebradas pelos doutores governadores nos estados. A CEMIG foi uma das melhores empresas, se não a melhor empresa do setor elétrico do Brasil. A CEMIG ela teve uma estruturação técnica maravilhosa. A origem de Furnas sai da CEMIG. Então, ela está na raiz do que foi o setor elétrico. E ele foi sistematicamente desmontado ao longo de 2, 3 décadas. Não só a CEMIG, Furnas também. Furnas tinha um corpo técnico absolutamente fantástico. E ele foi sistematicamente morrendo. Foi envelhecendo, aposentando e não foi reposto. Então, existe um plano por trás disso de tomada do setor elétrico, tá, por interesses privados. Tá? De novo, eu não sou contra o lucro. O problema é que nós vamos pagar um preço muito alto por isso. A energia elétrica no Brasil foi pensada lá atrás para ser uma das energias mais baratas do mundo, se tornou uma das mais caras. Então, o que é que vai acontecer em Minas se a CEMIG for entregue ao capital privado? É uma coisa que aconteceu em São Paulo. E num estado que não tem o poderio econômico para forçar a barra como São Paulo tem. Então, a saída de entrega da empresa, da forma como está sendo bolada, e o desmonte do corpo técnico. Vamos lá. Que não adianta eu ter um tanque de guerra maravilhoso se eu não tenho tanquista. Não adianta eu comprar uma frota de aviões se eu não tenho piloto. Agora, quem tem que tomar providência com relação a isso? Bem, primeiro, quem deveria ser são os nossos representantes. Depois, o próprio povo, vai ficar no escuro. Outra coisa que está acontecendo no Brasil muito fortemente, nós temos perdas não técnicas extremamente elevadas. Eu estou falando de roubo de energia. Em algumas regiões do Brasil, tá, o roubo de energia ele representa muito mais do que a capacidade da empresa de ter lucro. E aí o Estado falha, porque o Estado é quem tem que coibir o roubo da energia. Tá? Senhor Carlos, como é que ocorre esse roubo? Existe o roubo, por exemplo, em comunidades de baixa renda, mas também existe o roubo em grandes consumidores, pessoas que andam de terno e gravata e que também desviam de pequenas empresas, pequenas empreendedores. Então ele é disseminado. O mau caratismo não tem classe social. Essa que é a verdade. O sujeito pobre, o sujeito rico, se for mau caráter, ele rouba. É tão simples quanto isso. As empresas do setor elétrico, por exemplo, quando tentam coibir ou retirar o chamado gato, muitas vezes são recebidas de uma forma violenta. Então, qual que é a opção que existe? Deixa funcionar e se absorve o prejuízo. Esse prejuízo em algumas empresas, ele chega a bilhões de reais. Então, o problema no Brasil é o seguinte: a partir dos anos 90, nós decidimos que nós iríamos privatizar uma série de setores e seguir o caminho, por exemplo, que os Estados Unidos seguem. O que os nossos legisladores esqueceram é que lá existe uma estrutura jurídica, uma estrutura do judiciário diferente da nossa, rápida, ágil e que atua realmente e intervindo de uma forma diferente da nossa. Então, antes de copiar um modelo energético do hemisfério norte, nós deveríamos ter mudado a nossa estrutura e copiado as instituições de forma que elas pudessem atuar da mesma maneira. O exemplo do setor elétrico nós podemos usar como sendo de São Paulo. Vai ser uma maravilha o Brasil todo da forma como ele está bolado. Nós vamos ficar aí uma semana no escuro.
ou meses, se nós continuarmos nesse caminho. Professor Salatiel, qual a sua opinião sobre essa situação envolvendo a mesma empresa de Goiás, a Enel, em São Paulo, e a fala do professor Carlos? De antemão, eu gostaria de dizer que concordo em grande parte com o que fala o professor Carlos, da importância do Estado. O setor nasceu privado, né? O setor nasceu privado, e depois houve a necessidade, principalmente na era Vargas, de se ter o Estado como instrumento do desenvolvimento. O Estado é fundamental para o desenvolvimento, o bom Estado gerenciado, porque ele produz uma energia para o desenvolvimento e não a commodity. Se ele produzir uma commodity, ele vai produzir uma sociedade de ricos. O que aconteceu com a questão da Enel em São Paulo e em Goiás? É uma tragédia anunciada. Temos batido contra isso abertamente. Privatizaram as tontas. Aqui em Goiás, a privatização foi feita às tontas. A usina de Cachoeira Dourada foi vendida, amarrado um contrato com diretores da empresa, assinando o contrato, sabendo o que estavam fazendo. Eu levantei só o que foi feito nesse contrato de amarramento, uma tarifa 30% a mais que tinha no mercado, foi imposta à sociedade e, em consequência, transferido mais de 100 milhões de reais de uma empresa pública para a privada. Esse é um esboço do que aconteceu na privatização. A Enel chegou aqui, que lógica trouxe a Enel, uma empresa estatal no seu país de origem, chega num estado frágil, fragmentado, dentro de um ciclo. As pessoas têm que enxergar, não é o aqui e agora da privatização. O que as pessoas têm que enxergar é o ciclo. Veja bem, uma empresa como essas empresas chegam no Brasil sem um compromisso com o longo prazo. Este compromisso com o longo prazo seria fundamental se você veio para o país para induzir o desenvolvimento. Mas essas empresas vêm para o Brasil, são empresas motéis, são um capitalismo de motel. Aquele que vem, fica um pouco e quer ir embora. Agora, por quê? Por que não querem o longo prazo? Por que não querem construir usinas hidrelétricas? Não querem construir usinas hidrelétricas porque tem um longo prazo de maturação, etc. e tal, e eles não querem ficar 20, 30 anos aqui. Então, a lógica de São Paulo e a lógica de Goiás são as mesmas. O que difere um pouco é a sociedade em que estão inseridas. Onde que eu acho que eles caíram do cavalo? Veja bem, essa falta de energia em São Paulo está perturbando as elites de São Paulo, as elites, os ricos de São Paulo. Existe uma coisa chamada assimetria de informações. A assimetria de informações é aquela informação que eu conheço, tecnicamente, e que o outro não conhece. Eu vou dar um exemplo claro do que eu passei. Na época do contrato, um exemplo regional da venda de Cachoeira Dourada, que foi questionado no Ministério Público, o promotor me chamou lá. Me mostrou um monte mandaram para ele um monte de informações e ele estava totalmente às tontas. O que é um fator de carga? O que é se a demanda, o que é ponta fora de ponta? Coisas técnicas que ele desconhecia e ele foi fornecer um monte de informações técnicas para ele. Agora, o Ministério Público não tinha algum... Falei, doutor, o senhor precisa de ter aqui uma equipe técnica para decifrar essas informações do senhor. Senão o senhor não vai poder julgar. Então, essa é uma forma perversa de jogar com a simetria de informações. Se isso acontece com um promotor, um procurador de justiça, um consumidor que está completamente... PROCON, vai me desculpar, o PROCON é um órgão de boa vontade, mas não tem condições de agir com ação efetiva, porque não tem exatamente o promotor uma instituição técnica que informe a maneira de agir. Então, o que aconteceu com essas empresas quando chegaram? A primeira coisa que eles fizeram foi se fechar entre si. Eles se fecharam entre si porque é uma forma de escudo, vamos deixar o povo, a população completamente ali. Então, esse problema do consumidor não saber, não conhecer as entranhas do setor elétrico, é que causa esse tipo de coisa. E é uma coisa que jogo isso para um sentido muito mais amplo. Existe uma lógica, o lucro ou as pessoas. Quando eu tinha o Estado Nacional Desenvolvimentista, existia uma preocupação com as pessoas. Quando eu privatizo sem regular,
como eu pedi, coloca o professor Carlos, brilhantemente coloca o professor Carlos, quando eu privatizo sem regular, o que que acontece? Eu não tenho condições de fiscalizar esse pessoal. Então, o lucro é a lógica privada, mas essa lógica, para que ela seja eficiente e jogada com certeza, é preciso que tenha regulação. E como diz o professor Carlos, a regulação no Brasil é frágil, é uma piada. O regulador é controlado, capturado pelo regulado. Essa é a situação que nós vivemos hoje no país. Essa falta de energia em São Paulo está perturbando as elites de São Paulo, as elites, os ricos de São Paulo. Eu me lembro muito bem de que, quero voltar aqui a uma época em que eu fazia o meu trabalho de mestrado dentro da região de Campinas, e um colega fazia na cidade de São Paulo e foi autorizado, conseguiu uma autorização para visitar a mansão de um grande milionário. Lá ele chegando, depois marcamos um almoço aí em São Paulo, e ele me contando, olha, tem 4 piscinas aquecidas, você tem um sistema de refrigeração sofisticadíssimo para mais de 30 mil garrafas de vinho. Quer dizer, é muita energia. Só que estes... Por que vocês podem me perguntar, por que o consumidor industrial não está sendo perturbado? Porque ele pode migrar. Se ele quiser sair da companhia A e ir para B, ele vai. O rico está no mesmo saco que o pobre. Ele não pode estar numa classe que ele não tem como migrar. Então, ele está sofrendo na pele a má qualidade de energia que essas empresas estão fornecendo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, essa crise de São Paulo é uma crise anunciada, a crise de Goiás é uma crise anunciada, porque o sistema é o mesmo. Eu venho para faturar no curto prazo sem compromisso com o longo prazo. E o que isso significa em termos de sistema elétrico? É aquele transformador que você tem com 30% de carga, 40% de carga, chega a 100% de carga, eu não invisto. Por quê? Por que eu não invisto? Porque eu não tenho a expansão teria que ocorrer o longo prazo e o curto prazo junto. Cresce o longo prazo, ele avisa o curto prazo, olha, você tem que investir tanto. Cresce o longo prazo, mas isso aqui exige investimento da concessionária que ela não faz. Então, o que acontece? Aí, a meu ver, existe uma transferência de renda, certo? Que, a olho nu, é difícil de perceber. Mas quem tem experiência, quem conhece um pouco de macroeconomia, quem conhece um pouco de energia, tem condições de entender que existe um descompromisso com o longo prazo do país. Ou a gente muda de postura, ou o futuro é esse.